Olá, pessoal. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu me chamo Andréa Pimentel, trabalho na Klabin, na área de planejamento, e está aqui comigo para a gente bater um papo sobre um trabalho que foi desenvolvido em parceria. O Eduardo, que também é da área de planejamento da Klabin, e o José, que é da startup envolvida nesse trabalho conosco. Então, trazendo um pouquinho aqui do que é o trabalho, né? Ele é um trabalho que foi desenvolvido, iniciou, né, com a Klabin em parceria com o Senai, né, onde a Klabin elege alguns projetos com um grau de desafio importante do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, e aí esse trabalho teve um desdobramento bem aplicado ao dia a dia operacional. Então, ele se refere à detecção de estradas florestais, e a gente pega assim, um histórico um pouco mais longo, né, vindo lá do uso de LiDAR, lá em 2014, 15, passando pelo uso de Vant, chegando a uma massa grande de dados, e agora a gente chegando a poder usar a inteligência artificial e geoanalíticas em parceria, né, e ajudando a gente na medição e gestão de fato em campo. Então, ele é um projeto bem aplicado e com um foco bastante grande do ponto de vista de maximização do uso do ativo. A gente tem aqui uma agenda, né, onde a gente vai falar um pouquinho mais do objetivo, a startup envolvida, então, que o José vai conversar com a gente, o fluxo de utilização e um pouco de metodologia, resultados e próximos passos. Então, vai ser bem objetivo a nossa conversa aí. Bom, aqui, então, a gente vê uma foto, né, bem característica de como que é o nosso processo de colheita e transporte de madeira. Então, a gente vem de uma situação onde a gente tinha um nível de tecnologia, inclusive de colheita e transporte, né, onde a gente tinha uma necessidade e um volume de estradas maior do que a que tem hoje, e o nosso desafio é, como eu falei, maximizar, então, o uso desse ativo, né. Então, a hora que a gente vai para essa linha de maximização do uso do ativo, é muito fácil da gente identificar por uma matriz lá de decisão, que é um processo evolutivo desse trabalho também, uma matriz de decisão que dizia, essa estrada não faz mais sentido ter, então a gente pode plantar floresta e ter floresta crescendo nessas áreas. O ponto aqui do desafio que envolveu esse desenvolvimento, né, ele foi a gente ter a rapidez de identificação da exclusão ou da necessidade de uma abertura de outra estrada. Então, nós fizemos todo um mapeamento, né, para essa identificação do que fazia sentido não ter mais, né, de estradas e que pudessem ser ocupadas com floresta, né, crescendo e tendo alta produtividade, muito alinhado com uma estratégia de sustentabilidade. Só que quando a gente se deparou com a morosidade que tinha para retornar essa informação dada a escala produtiva que a Klabin tem, se fez necessário buscar algumas alternativas aí que trouxesse isso com mais rapidez para a gente. E aí que a gente chega na solução desse trabalho aí. Bom, aqui então a gente vai falar um pouquinho da startup envolvida. José, você pode entrar aí conosco? Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o José D'Amico, eu sou o CEO da Cycrop. A Cycrop é uma startup de Big Data Analytics para o agro e setores correlatos. Nós somos fundados em 2015, passamos aí testando e provando nossas tecnologias durante os nossos primeiros 2 até o 3º ano. Fomos incubados um tempo no Google e o nosso foco é em empresas como a Klabin, as 500 maiores do agro. Participar desse projeto com vocês, na verdade, é uma honra e uma oportunidade. As pessoas têm uma ideia muito enviesada, na minha opinião, de que inteligência artificial, analytics, é uma coisa que vai vir uma startup, ele vai pegar da prateleira dele de soluções e vai aplicar no cliente e todos seremos felizes. Mas, na verdade, o que eu mais tenho visto é que os projetos de sucesso são aqueles onde caminhamos de mãos dadas com uma parceria. A gente não conseguiria fazer o que vai ser mostrado aqui sem o alto nível técnico da Klabin,
sem os dados da Klabin. Não existe analytics nem inteligência artificial sem dados, sem uma agenda de dados, que foi explicado agora lá no início, né? Onde vocês vieram coletando e estudando outras formas de analisar remotamente o plantio de vocês, toda a área produtiva de vocês, e daí, nesse momento, vocês foram se preparando para que uma empresa pudesse trabalhar conjuntamente e trazer os resultados que a gente vai conversar aqui. Então, eu fico à disposição aí de vocês para responder as perguntas e também esclarecer um pouco do que foi feito. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, José. Acho que o Edu pode entrar, então, um pouco com a metodologia e... Legal, pessoal. Então, agora eu comento um pouquinho da utilização da solução. Eu sou o Eduardo, sou engenheiro de planejamento, atuo no setor de planejamento florestal da Klabin. Então, falando um pouquinho, né, do que é a utilização dessa solução que foi desenvolvida em parceria com a Cycrop, a gente tem um processo dentro da área de planejamento que se chama processo de análise de aproveitamento do ativo florestal. Mas o que seria, então, essa análise de aproveitamento, né? Qual que seria o principal objetivo e para que ela serve? Nós trouxemos aqui um exemplo, né, do princípio. Então, tudo se inicia ali num processo que a gente chama de macroplanejamento de estradas para colheita. Então, todas as florestas da Klabin, sejam elas florestas de eucaliptos ou florestas de pinos, elas passam por esse macroplanejamento prévio, que tem como objetivo construir o melhor projeto de estradas que atenda às demandas operacionais. Então, hoje a gente tem ferramentas de simulação e otimização de cenários físicos e econômicos de estradas e colheita que buscam otimizar o uso do ativo florestal a partir da redução da densidade de estradas já existentes num povoamento. E essas ferramentas, elas consideram características específicas do bloco de colheita, como, por exemplo, declividade, fragilidade do solo, e até mesmo o tipo de produto que vai ser produzido naquele bloco, e também aspectos inerentes à operação, como, por exemplo, os diferentes sistemas de colheita que a Klabin utiliza hoje em dia, que são o Full Tree e o CTL, aspectos ainda mais específicos da operação de colheita, como, por exemplo, a distância máxima, média e mínima de extração. Então, todos esses parâmetros são considerados na construção desse projeto de estradas, e a gente sabe, né, que na execução desvios podem acontecer, sejam eles desvios inerentes à operação ou desvios causados por algum fator climático, que são fatores que a gente não controla e que impactam diretamente na operação. Então, dessa forma, surgiu a necessidade de ter um monitoramento para que a gente pudesse corrigir esses desvios, ter um maior controle das operações, indo um pouquinho mais além, antecipar essas informações e transformá-las em tomadas de ações práticas ali na realidade operacional. Então, a gente traz aqui exemplificado o momento de uso dessa solução de detecção de estradas, que ela busca, então, comparar esse projeto que foi construído ali previamente e medir essa aderência ao que foi planejado. E a gente está buscando ali olhar tanto os desvios em relação ao planejado e também buscar entender se houve algum desvio que, por algum motivo, ele acabou fazendo sentido e que a gente pode manter ele como uma alteração do projeto de macro. E o grande ganho aqui, então, ele está na otimização do uso do ativo. Então, a gente está ocupando áreas que antes eram estradas em áreas plantadas de floresta. Aqui, nesse fluxo, a gente traz esse exemplo, pegando o momento de uso da solução e seguindo aqui o fluxo da cadeia de implantação de novas florestas, que se inicia com a primeira operação da silvicultura, que seria o preparo de solos, e segue aqui para o plantio e as atividades de monitoramento da qualidade das florestas, que hoje para o eucaliptus vai até os 240 dias e para o pinus até os 500 dias. Na sequência, pessoal, a gente traz, então, os resultados dessa solução. Eu
Vou iniciar aqui comentando um pouquinho das principais entregas e o José, na sequência, me ajuda complementando. Então, o nosso trabalho, pensando no desenvolvimento que foi feito ali em parceria com a Cycrop, ele teve dois focos distintos. Então, a gente dividiu em duas etapas. No início, nós optamos por desenvolver uma solução focada nas imagens de satélite, que são as imagens de resolução inferior, como a gente consegue ver aqui no canto esquerdo da apresentação. E nós chegamos no que a gente chamou ali de limite técnico desse desenvolvimento. Obtivemos resultados aceitáveis, que foram muito interessantes, pensando nessa nova tecnologia. No entanto, a gente optou por também dar um enfoque para as imagens de Vant, que são aquelas imagens de melhor qualidade, e que esse aspecto de qual imagem utilizar, ele estava muito relacionado também com a obtenção das imagens, né? Sempre linkado com a disponibilidade de imagens que a Klabin tinha no dado momento da análise. Então, aqui a gente tem esses dois exemplos dos resultados para imagens de satélite e imagens de Vant. Aí, José, fica à vontade para complementar. Uma das coisas interessantes é que nós costumamos entender que o satélite, ele tendo uma taxa de visitação alta, 2, 3 dias, de uma resolução que alguém já simplesmente fala, é uma resolução de 1 metro por 1 metro, ou que seja até melhor do que isso, 50 centímetros por 50 centímetros, já de antemão já diria para vocês que é perfeito. A mesma coisa o Vant, o Vant tem uma resolução muito maior. Mas quando nós entramos num processo de desenvolver uma solução, nós temos que fazer uma classificação bem detalhada e uma categorização dos pontos fortes e dos pontos fracos de cada tipo de tecnologia. Não dá para a gente ter um assumption de que essa ou aquela fonte de dados vai ser a melhor. Então, todo o processo de analytics precisa antes de uma sanitização e de um estudo da fonte de dados que se possui. E isso é uma das coisas fundamentais em todo o projeto que foi feito aqui. Não quer dizer especificamente que não vai dar para usar a imagem de satélite, mas para o escopo definido que foi feito, os dados de Vant foram melhores sob aquele escopo. Em próximos passos e no futuro, a Klabin pode mudar esses escopos e também obter resultados com satélites. Importante dizer que isso abre outras questões. Nós estávamos falando de imagens de satélites, mas como acabamos também por chegar numa conclusão que talvez dados de radar de satélite possam substituir os dados de imagem para a detecção de estradas. No caso do Vant, os resultados foram tacitamente melhores, mas também porque a Klabin soube não generalizar ao resultado do problema. Ela foi muito séria em pôr 3 KPIs importantes que nós tínhamos que perseguir para saber se a abordagem de satélite ou a de Vant seria melhor. Esse é outro fator de sucesso para a inteligência artificial e analytics. Ter KPIs definidos que vão dizer se a gente segue ou não para o próximo passo. Essas eram as minhas principais contribuições agora. Fico à sua disposição, Eduardo. Legal, José. E já fazendo o link, né, com esses principais KPIs que, em conjunto ali com o time de projeto, foram definidos para mensurar as métricas, né, de sucesso desse desenvolvimento, a gente trouxe aqui, então, os principais exemplos, né? Então, a gente estava observando ali a comparação, né, entre as estradas executadas em relação ao plano macro de estradas que a gente comentou ali no início, e com o principal intuito de possibilitar a verificação do atendimento das necessidades operacionais e entender se de fato aquele projeto ele era o melhor projeto e fazer todas as correções que fossem necessárias. Um outro KPI que nós discutimos bastante foi o de mensurar as estradas não executadas em relação ao planejado. Então, esse KPI ele possibilitou que nós fizéssemos inferências em relação a alguma espécie de revisão no projeto para, de fato, entender se eles estavam, se o projeto estava aderente a todas as operações. E um último KPI que a gente também acompanhou era o de acompanhar, então, as estradas executadas e que não foram planejadas. Então, esse KPI permitiu que a gente fizesse também inferências do tipo, a estrada ela foi executada e não estava
e não foi planejada, mas que, por algum motivo, ela atendeu a necessidade da operação. Então, a gente revê essa informação, faz uma nova avaliação do bloco como um todo e opta por manter essa estrada, ou então, para que no próximo ciclo a gente possa fazer essa correção. Então, essas foram as principais métricas, né? E tudo que, a partir da mensuração delas, foi possibilitado, né? José, não sei se você tem mais algum ponto? Não, eram esses pontos importantes, mas como que a gente validava os KPIs foi uma estratégia muito importante. O uso de metodologia ágil na gestão do projeto. Semanalmente, a Cycrop tinha que entregar um relatório que precisava ser validado pela Klabin, e nós fazíamos reuniões muito objetivas, sabendo que ia discutir na reunião, e era basicamente o quanto era o atingimento do KPI versus qual era o limitante, né? Então, sempre atingiu, ótimo, dá para continuar atingindo, ou não atingiu, por que não atingiu? Teve o problema de limitação da imagem, teve o problema de confundir a classificação do solo colhido com a cor da estrada, sempre tinham esses pontos, mas toda sexta-feira, né, Eduardo, a gente passava por esse checklist e era bem objetivo para saber já o que tinha na semana. Isso é importante. Não é um projeto fechado que se contrata num dia e a gente só se vê dali 3 meses. Ele tem interação semanal e isso é muito rico e muito importante. Com certeza, José. Esse tipo de interação permitiu que nós fizéssemos ajustes rápidos, né, e entregássemos resultados ainda melhores. Bem legal mesmo. Bom, pessoal, na sequência a gente traz aqui, então, uma visão dos próximos passos desse projeto. Como comentamos, nós iniciamos ele no ano de 2020 e já no ano de 2021, nós, em conjunto com a Cycrop, propusemos uma nova fase de desenvolvimento. E agora o José ele vai comentar um pouquinho mais para a gente do que está sendo essa fase 2 do projeto de detecção de estradas. Uma coisa importante é a gente não se empolgar demais com os resultados dos primeiros passos. Isso normalmente é estimulado pelas redes sociais, pelo buzz que existe em cima de inteligência artificial. Muitas vezes nós conseguimos os resultados são provados, a gente mostra que os KPIs foram atingidos. Ok, mas tem que lembrar do que a Klabin, com a maturidade de indústria que ela tem, ela trouxe lá naquela linha do tempo que o Eduardo mostrou. É importante que a gente saiba que esse processo vai ter que ser repetido a todo o processo, a todo evento produtivo que a André tinha comentado. Ou seja, não é uma vez só que a gente faz isso, ele vai ter que acontecer sozinho. Isso é uma operação contínua. Então, a gente tem que trazer o que foi feito inicialmente e montar um robô de otimização disso. E, às vezes, nesse processo, teoricamente, que deveria acontecer sem problema, ele não acontece. E faz com que a gente tenha que voltar um pouquinho atrás e fazer algumas melhorias. Por exemplo, todo o sistema de inteligência artificial precisa de um treinamento. Às vezes, esse treinamento ele não se dá bem com processos contínuos e tem que ser mudado. E é uma das coisas que a gente está fazendo algumas modificações. A própria automação do processo de desenvolvido na POC, que faz com que eu tenha o menos possível de interação humana e aumente a minha capacidade de detecção de estradas. Outro grande problema nos dados são os ruídos. Às vezes, os ruídos podem se transformar em sinais incorretos. O que eu posso dizer? Uma imagem pode trazer tanto ruído que o treinamento enviese ela e ele comece mais a detectar o que não é estrada e diz que é estrada do que o objetivo principal. E isso a gente vai fazer, a gente tem que fazer continuamente essa correção, revisitar esse modelo para ver se ele mantém a linearidade dos KPIs que a gente validou inicialmente. Para isso, nós temos que sempre ficar de olho quais são as redes neurais mais usadas para esse tipo de análise, no nosso caso de GeoAnalytics. E o que nós, embora tenhamos tido um ótimo resultado
no processo anterior, nós entendemos que o uso da rede neural e o NET hoje é ainda mais indicado para manter essa estabilidade de detecção de estradas quando elas não foram realizadas, aqueles 3 KPIs, né? Então, esses são os próximos passos que a gente está desenvolvendo, mantendo o processo ágil junto com a Klabin. De novo, não é sozinho. O Cycrop traz os algoritmos, mas para que isso funcione, tem que ter todo mundo junto, né? Isso, de fato, é inovação aberta. E é muito gratificante trabalhar com essa oportunidade com vocês. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Beleza, obrigada, José. Obrigada, Eduardo. Acho que foi uma boa explicação aí do trabalho. Legal, pessoal. Muito obrigado também pela oportunidade.